Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora a que me estejam a ver e a assistir a esta lição número 23 aqui do palco, da oficina do palco, neste conjunto de 31 lições que eu vos venho aqui trazer acerca da atividade cénica e daquilo que é o palco e as regras para dominar o palco, da energia certa para saber atuar, para saber estar, para saber colocar-se em palco, seja esse palco o palco do teatro, o palco do cinema, profissionalmente falando, ou seja, o seu palco pessoal, o seu palco de vida, a forma como se relaciona com as pessoas que se estão próximas. Portanto, adapte isto à sua situação específica, tire o partido, obviamente isto tem um lado profissional e tem um lado pessoal, mas sem dúvida alguma que é importante que você domine estas técnicas da Casa de Leão, da energia da criatividade, que é muito importante para as várias áreas da vida. Então, trago hoje aqui um exercício que é o chamado convite cênico, a hora certa para iniciar a ação no palco. Isto tem muito a ver com o timing, com o momento, com a hora certa para determinada atuação ou para determinado evento. E tem a ver com esse convite cênico, com essa capacidade dinâmica que temos em palco de nos inspirar e de puxar aquilo que é o momento. Mesmo que tenhamos um texto, um guião, um script que temos que seguir, isso não significa que não haja criatividade, capacidade dinâmica de interpretação. Até porque o ator tem essa independência. E um dos aspectos que demonstra isso mesmo é o convite cênico, é o momento em que se desafia o próprio texto e se transforma. Dou um exemplo. Nós tivemos um filme muito interessante com a Julia Roberts aqui há uns tempos, que era o Comer, Orar e Amar. Aliás, baseado num romance também muito interessante acerca dos desafios da vida moderna e de como nos esquecemos de nós e muitas vezes queremos seguir o convencional e o politicamente correto em vez de darmos asas e palco àquilo que nós somos enquanto pessoas e os pensamentos que temos relativamente àquilo que queremos fazer no mundo e às diferenças que realmente queremos construir. A determinada altura ela envolve-se com um rapaz. Ela escreve uma peça, portanto ela entre outras coisas era jornalista e escrevia também dramaturgia e escreve uma peça que estava a ser desempenhada na Broadway e o ator, que é alguém com quem ela vai namorar mais tarde, pega no texto dela e transforma o texto em termos do convite cênico, ou seja, ele não mexe no corpo do texto, ele não mexe nas falas, mas a forma como ele faz as falas e a forma como ele improvisa algumas dessas falas, sendo que é ou tenta ser 80 a 90% fiel àquilo que era o texto da escritora, ele não deixa de ir buscar as tais memórias de emoções, de relacionamentos, que acabam por ser lições que ele traz para o convite cênico. E portanto é disto que eu estou aqui a falar, a capacidade de transmutar o texto escrito. No palco, como na vida, o timing é essencial. Ali, obviamente, ele queria de alguma forma obter e que acaba por conseguir um date, ou seja, ali uma oportunidade de jantar com a encenadora, e isso resulta precisamente pela capacidade de medir o timing e de ser brincalhão, digamos assim, com o texto e dar a volta de uma forma inteligente, não é? Aquela coisa dos golfinhos a bater palmas, que é sempre, enfim, uma lembrança que temos quando pensamos no filme e naquele momento em particular. Mas, de facto, esta capacidade de transmutar do convite cênico é muito importante. Agora, isto implica que as ações de alguma forma sejam medidas, que haja aqui a percepção de que as ações podem ser vistas como conflitos, beijos, revelações, precisam ter uma base emocional sólida para serem credíveis, portanto, efetivamente as coisas não podem ficar fora de contexto, ou seja, no fundo, quando nós estamos a trabalhar o mismatch, que no fundo é a técnica de programação neurolinguística que está aqui em causa, o mismatch é uma técnica que tem a ver com brincarmos com o outro, entrarmos um bocadinho na sua zona de segurança, usar o humor, mas ao mesmo tempo sermos respeitosos. E isto está-me a fazer lembrar este problema que agora temos tido recentemente e que já tivemos aqui há uns tempos, foi junho, julho, mais, que teve a ver com aquela polémica dos anjos e de uma humorista portuguesa e portanto, do grupo musical dos Anjos, em que realmente houve ali um extravasar daquilo que é o politicamente correto ou a forma como foi percebida a brincadeira ou a piada. E de facto, muitas vezes esse é o problema, onde é que está o limite daquilo que é a difamação, a injúria ou crime, ou então aquilo que é a brincadeira. E portanto há aqui que medir um bocadinho estas dimensões. Portanto, agir sem conexão, cá está, que é o problema e que eventualmente foi o que eles sentiram, pode levar a uma quebra de pacto com o público e pode ter consequências duras que depois têm consequência, obviamente, a nível também do desempenho. Dito isto, o objetivo do exercício é ensinar
o ator a reconhecer o momento certo de agir, a escuta emocional, estabelecimento de ligações verdadeiras, presença, paciência e precisão emocional. Este exercício, que é o convite para a ação, deve ser feito com uma dupla de atores, dois atores, que recebem um cenário simples. Imagine, por exemplo, amigos no aeroporto a encontrarem-se. Lembre-se, por exemplo, daquele filme muito interessante de 2003, 2004, creio eu, que era o Love Actually, que se passava no aeroporto e que tinha cenas com aeroportos. Imagine, por exemplo. Estou a dar um exemplo aqui. Um dos atores deve, ao longo da cena, convidar o outro para uma ação significativa. Olha, isto é um excelente exemplo. O rapaz que vai atrás da rapariga, que tenta, de alguma forma, chegar a ela, o miúdo dos 7 anos, que tinha sido baterista do Love Actually. Está uma cena interessante e que reporta aqui precisamente ao aeroporto. Só pode fazer o convite após criar a conexão emocional. E se nos lembrarmos do filme, foi exatamente o que ele fez. Ele primeiro aproximou-se dela, criou a conexão emocional para depois fazer o convite. E é exatamente isso, quer dizer, o convite para a ação tem muito a ver com perceber que é um trabalho longo, que é um processo, que é feito no bastidor, até depois finalmente vir para a cena a público. E isto é um aspecto importante. Mas treinem, façam, lembrem-se dessa cena, por exemplo, pode ser um exercício interessante. Então, as regras do jogo. Se o convite acontece muito cedo, há uma interrupção e a cena reinicia. E o ator deve esperar o momento certo para agir. Portanto, aqui, criar cumplicidade e confiança antes da ação. Isto são regras para aquele exercício que eu estava há pouco a descrever. Portanto, tem que haver critérios para o momento certo. O outro ator está emocionalmente presente? Este é um aspecto importante. Tem que estar a 100% presente. Há a troca verdadeira de emoções. Este aspecto é muito importante também, tem que haver. O convite surge de forma ou como algo completamente inevitável, ou não, ou o convite é algo que pode ser evitado e, consequentemente, é espúrio, e se for esse o caso, então também não estamos a atingir o nosso objetivo com o convite e com a situação da criação do momento certo. Portanto, aqui temos que escolher bem a importância e o impacto que o convite terá nessa mesma situação. E, portanto, a atmosfera foi criada organicamente, perceber até que ponto é que tudo é criado ou não de um ponto de vista orgânico. Portanto, são este tipo de situações que são importantes de localizar, de estabelecer e de perceber, porque é exatamente isso que importa no momento de critério para o momento certo, ok? Portanto, basicamente isto também que vos queria transmitir, aqui a nível da criação do momento certo, da cena que estamos a encenar e a pensar. Agora, pós-exercício, não é? Aqui uma reflexão que podemos ter após o exercício, após ter acontecido a cena, após termos estado juntos com a pessoa e com o nosso contraparte e termos conseguido simular a tal situação no aeroporto. O que é que mudou ao esperar o momento certo? Este aspecto é interessante porque é introspectivo e permite-nos fazer uma análise interna à nossa própria estabilidade emocional, àquilo que sentimos, àquilo que pensamos, àquilo que somos, e portanto é um aspecto muito importante. Portanto, o que é que mudou ao esperar o momento certo? Você reconheceu os sinais de conexão? No momento em que estava a atuar, em que se aproximou, em que falou, em que interpelou, reconheceu ou não esses sinais de conexão? Em que momento é que se precipitou? Em que momento é que saiu, digamos, da sua casca, daquilo que era a sua defesa, a sua armadura para se entregar? E se isso aconteceu, quando é que aconteceu e como é que aconteceu? E de certa maneira, tudo isto que fez enquanto personagem, este aspecto também é muito interessante, porque já é de galeria, já é interno, perceber como é que isso se aplica à sua vida real, se é que isso tem alguma aplicação à sua vida real e sente que isso pode trazer alguma coisa que permita reflexão e que você sinta que acrescentou. Portanto, também usar o exercício para uma reflexão interna acerca da sua própria evolução e estrutura pessoal e interna. Ok? Depois, aqui uma dica final do Boleslavski, do dramaturgo americano, perceber exatamente quando se está em palco temos que nos entregar e, portanto, o público e também o público tem que vir a nós e o público só se entregará quando sente que há verdade. Voltamos à questão da verdade cênica, que é absolutamente essencial para atingirmos os nossos objetivos, quer em palco, quer na vida pessoal, que a verdade precisa de tempo para florescer, ok? Essa verdade interna precisa de um trabalho prévio. No exemplo do filme, aliás, todo o filme é o rapaz a preparar-se para a cena final. E, portanto, se pensarmos, é um bocadinho assim no palco, é assim um bocadinho na vida, ou seja, nós devemos estar sempre num processo de preparação, de construção, de transformação, com vista a chegarmos aos nossos objetivos e perceber que é um processo lento, um processo de transformação, de modificação da nossa maneira de ser, estar e pensar,
que nós nunca seremos no início do processo igual ao resultado que obtemos no fim. E isso é o trabalho da nossa verdade interna, da verdade que leva tempo a florescer. E só fazendo esse percurso, só fazendo esse trabalho, podemos verdadeiramente atingir os nossos objetivos. Basicamente era isto que eu tinha para vocês. Voltamos-nos a ver na próxima aula. Até lá, despeço-me cordialmente.